Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui nessa manhã? Solte um beijo para Ele. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7. Segunda Reis, lá no Antigo Testamento. Capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. Segundas Reis, capítulo 7. O Espírito Santo colocou esse texto no meu coração essa madrugada. E eu gosto demais quando Deus fala assim, né? Na madrugada com a gente. Maravilhoso. E eu estava pensando em tudo que a gente tem falado aqui aos domingos. Deus tem sempre nos dado uma palavra profética para nos manter na fé. Então a gente vem seguindo uma linha de ministrações. Nós falamos sobre Neemias e a restauração. Neemias conseguiu em 50 dias fazer uma restauração que durou 90 anos e não se terminava. E qual foi o segredo de Neemias? Jejum, oração. Então o Senhor nos falou sobre a necessidade de regressarmos à prática mais constante do jejum e da oração. Semana passada nós falamos sobre uma fé que cresce em meio às adversidades. E como nós somos desafiados nesses dias a exercitar a fé. Como nós somos desafiados nesses dias a exercitar o que cremos da palavra. É um tempo de manifestação de milagres. Apesar de todas as circunstâncias dizerem o contrário, aqueles que são da fé vão acreditar não no que os seus olhos estão vendo, nem no que os seus ouvidos estão ouvindo, mas naquilo que está escrito na palavra. E Deus não perde o controle de nada. Ele tem a situação sob total controle da vida daqueles que estão inclusos na obediência no seu reino. Então é muito interessante nós pensarmos sobre isso. E o texto que nós vamos ler, ele é uma situação muito parecida com a nossa, dos nossos dias. Não é um vírus, é uma guerra que está acontecendo. E aqui a cidade de Samaria está cercada por um exército muito poderoso. E todas as pessoas da cidade estão atrás dos muros da cidade, sem poder sair de dentro da cidade. Então o que começa a acontecer ali nessa quarentena, né? Eles estão numa quarentena de guerra, uma quarentena forçada ali em Samaria. Eles começam a comer tudo que tem, a comida acaba, e o exército inimigo está às portas, esperando apenas a rendição deles, que eles desistam de lutar ou de resistir, e então eles levantem suas mãos, saiam rendidos ao exército inimigo, porque eles não iriam aguentar a fome, eles não iriam aguentar o sofrimento que estava ali dentro. Então toda a Samaria está cercada, mas existia lá dentro da cidade um homem que fez toda a diferença. Quem foi esse homem? O profeta Eliseu. Então eu quero que você ouça agora o que eu vou falar com ouvidos espirituais, amém? Em tempos de crise, em tempos de guerra, de fome, de peste, a voz profética pode mudar tudo assim. Da noite para o dia. Da noite para o dia? Primeiro porque a voz profética, quando eu falo, eu não estou falando da voz do profeta Eliseu. Eu estou falando da voz do Deus Todo-Poderoso na boca do profeta. Então Deus pode olhar a situação e dar um basta na hora que Ele quiser. Ele pode fazer isso.
E Eliseu está cercado também, junto com toda a cidade, todo mundo de quarentena aqui. Uma quarentena muito parecida com a nossa, forçada, porque muitas pessoas queriam estar trabalhando nas suas casas, nas suas empresas, tudo, mas está estreitando cada dia mais, né? Em Salvador agora, alguns bairros já não se entra mais se não for morador. Estava relatando para o Eri e Larissa, quando eu fui buscar eles, que o interessante é que não tem nenhum bairro pobre, só os ricos. A restrição foi só para bairros de classe média alta. Interessante isso, né? Então, há que se rever alguma coisa aí que não está batendo, né? Então, pensar nisso para a gente começar a entender o que está acontecendo. Mas aqui eles estavam numa quarentena muito mais longa que a nossa. Acabou comida, começou a acabar água, e sabe o que começou a acontecer? O desespero foi tão grande que as mães começaram a comer os filhos. Se você for ler o capítulo anterior, você vai ver que as mães lá, duas mães, fazem um acordo. Olha, vamos comer seu filho primeiro, depois quando a gente come o meu. Será que estava ruim a coisa? Desespero total, quarentena de guerra, cercados pelo exército da Síria, um exército poderoso. Isso aqui, esse quadro que nós vamos ler, é uma batalha perdida. É uma batalha que já havia sido vencida pelo cansaço, pela fome, pelo medo. Mas sabe o que mais me surpreende no nosso Deus? É que com Ele não tem batalhas perdidas. Com Ele, até as batalhas que nós achamos que estão perdidas, Ele pode nos dar vitória. Nem que seja lá nos 45 do segundo tempo, ou nos acréscimos, né, da prorrogação, mas o nosso Deus é fiel sempre. E aqui, em meio a todo o cerco, em meio à cidade toda cercada, sem expectativa nenhuma de vitória, de vida, só existiam duas opções: ou saía e se entregava a Ben-Hadad, rei da Síria, ou morria de fome lá dentro. Aí no meio dessa pandemia, né, maligna lá, de inimigos vindo de todo lado, no meio dessa guerra, se levanta Eliseu e diz assim, versículo 1: ouçam a mensagem do Senhor. Então Eliseu vai e diz: ouçam a voz profética do Senhor. Ouçam a voz do Senhor. Olha só que importante isso. Ouçam a voz do Senhor. Você pode dizer isso para o seu irmão hoje? Ouça a voz do Senhor. Em meio às crises, em meio às guerras, em meio às lutas, sabe qual é a única coisa que não vai faltar? A voz do Senhor. Pode faltar o pão, meu irmão, pode faltar a água, pode faltar tudo, mas a voz do Senhor não vai faltar, ela vai falar. Mas sabe o que é mais interessante sobre a voz do Senhor? É que na maioria das vezes, ela vai contrariar o que os nossos olhos estão vendo, ela vai contrariar o que os nossos ouvidos estão ouvindo, e ela vai nos desafiar a acreditar no impossível. A voz do Senhor, e eu gosto muito do Salmo que exalta a voz do Senhor, Salmo 29, diz que a voz do Senhor despedaça tudo. Então, em meio a
toda crise que tivermos, de tudo que a gente tem que cuidar de fazer, a coisa mais importante é atentar para o que Deus está falando. Mas entenda, na maioria das vezes, o que Ele falar vai contrariar o que os seus olhos estão vendo e o que os seus ouvidos estão ouvindo, porque Deus não vê como vê o homem. Ele sempre vê de maneira diferente. Então Eliseu se levanta e diz: ouçam a voz do Senhor, a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora. Ele está falando isso para uma cidade que está cercada já há vários dias, por um exército impossível de ser vencido, sem possibilidade nenhuma de comida nem de nada. E aí o profeta se levanta de maneira ousada e diz assim: amanhã, a esta hora. Decreto profético. Na porta de Samaria, aqui na nossa porta, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. Trocando em miúdos para a gente entender quanto é que está valendo, vou traduzir, né? Correção agora monetária. Ele está dizendo assim, olha, 6 litros de farinha vai valer 10 centavos. Bom, a cidade está cercada, não tem comida, não tem como sair de dentro. Tudo lá dentro deve estar muito caro. Quem ainda tem e está vendendo. Aí o profeta se levanta e diz assim: amanhã, a essa hora, 6 litros de farinha vai valer 10 centavos. E 12 litros de cevada também custarão apenas 10 centavos. Imagina você preso numa cidade como essa. Você olha pelos muros da cidade e a única coisa que você enxerga é um exército sanguinário que já tinha conquistado várias outras cidades. A possibilidade de vitória não existia desde o começo que o exército anunciou que vinha, por isso eles se refugiaram. Então essa era uma batalha perdida. E aí o profeta se levanta, contrariando tudo que os olhos estão vendo, tudo que os ouvidos estão ouvindo, e diz assim: amanhã, a esta hora, a gente vai ter abundância em meio à escassez. A gente vai ter vitória em meio à derrota. A gente vai ter bênção ao invés de maldição. Amanhã. O oficial, o capitão do rei, o homem de guerra, aquele homem que pensa de maneira lógica. E como eu já falei, o maior inimigo da fé não é a dúvida. O maior inimigo da fé é a lógica. Você olha para uma situação como essa e você pensa assim: é lógico que não vai ser verdade isso aí. É lógico que a estéril não pode dar à luz filhos, mas na Bíblia e na realidade eu já vi muitos testemunhos de mulheres estéreis que deram luz a filhos, porque Deus é que faz a estéril mãe de filhos. É lógico que o que esse cara está falando não é verdade, ele é um maluco. E aí, além de desconsiderar o profeta, ele comete um dos erros que nós nunca devemos cometer. Ele desrespeita a Deus. Ele diz assim: ainda que o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abrisse janelas no céu, isso não poderia acontecer. Deus me livre de uma incredulidade dessa. Ele ouve a voz profética, ele olha as circunstâncias, e esse homem é um guerreiro. É um homem de guerra. Mas é um homem que não tem uma experiência com o Todo-Poderoso. Ele olha para aquilo que os seus olhos estão vendo afora, ele ouve a voz do profeta e ele diz assim: deixa eu te falar uma coisa, filho. Nem que janelas se abram no céu, isso pode acontecer. Se ele, lembra que eu falei semana passada que existe uma diferença entre murmuração, entre clamar e reclamar? Quem lembra disso? Olha, seria totalmente outra coisa se ele tivesse dito assim, ó:
isso só será possível se Deus abrir janela nos céus. Estaria duvidando, mas não estaria afrontando Deus. Ele poderia ter dito, olha, isso pode até acontecer, profeta, mas se Deus abrir janela nos céus. Sabe o que ele faz? Ele faz algo absurdo. Só que, sabe o que é mais interessante? É que o absurdo dele, se você for olhar de maneira lógica, não é absurdo. Porque eles estão cercados há vários dias, não tem como conseguir comida de lugar nenhum. Aí então, ele desafia Deus e ele diz assim: ainda que o Senhor abra a janela nos céus, isso não vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Todas as vezes que você receber uma palavra profética, tome cuidado com quem você compartilha. Porque tem pessoas que são mensageiros da incredulidade. Tem pessoas que, mesmo gostando de você, não têm o mesmo nível de fé que você tem e não crê da maneira que você crê. Eu costumo dizer que tem gente que é parteiro e tem gente que é coveiro. Os parteiros são aqueles que ajudam os filhos a nascer. Os parteiros são aquelas pessoas que, quando elas ouvem o seu sonho, se elas puderem facilitar o caminho para que o seu sonho aconteça, elas fazem isso. Os coveiros são aqueles que, quando ouvem a palavra profética, ou a notícia boa que você está dando, do que vai acontecer na sua vida, ele já enterra antes de acontecer, diz: é impossível, não vai acontecer não. Imagina se você abre a boca e diz assim: olha, esse ano vai ser o ano que eu mais vou prosperar. As pessoas à sua volta, elas vão olhar para você e dizer assim: como é que é? Você está maluco? Esse ano vai ser o ano que você vai mais prosperar. É. Você não está vendo que 2020 começou bichado? Que esse ano não está para ninguém. Eu vi a foto daquele filme De Volta para o Futuro, né? E aí estava escrito lá na foto, lá, né? O velhinho maluquinho lá que criou a máquina, né? Dizendo assim: haja o que houver, não vá para 2020. Haja o que houver, não passe por 2020. Passa direto. Eu ri muito. Porque o brasileiro tem uma característica linda. O brasileiro se diverte com tudo, irmão. Até com o que é para não se divertir, mas é melhor rir do que chorar, né? Eu prefiro alegria do que tristeza. Mas o ano de 2020, irmão, parece que veio bichado, não foi? Sabe quando você pega a goiaba, a gente lembra quando a gente ia arrancar a goiaba, a gente pegava a goiaba, aquela goiabona bonita, né? Quando você mordia, uma largatinha dentro, bichado. O ano de 2020 parece que veio bichado. Aí você chega no meio desse ano, cheio de improváveis, cheio de decretos, e todas as previsões são catastróficas. É porque vai morrer 50 mil no Brasil até o final do ano, falaram essa semana. Estados Unidos já morreu mais de 50 mil, com uma população muito menor que a nossa. Então eles pegaram as estatísticas, né? E aí o grande mestre Ariano Suassuna dizia que existe duas formas de mentira: a mentira deslavada, que a gente conhece, e a estatística, né? São duas formas de mentira. Só que a estatística é uma mentira mais sofisticada, né? Eles fazem um cálculo em cima de uma previsão que pode ser alterada a qualquer momento, porque Deus é o controlador de todas as coisas. E aí disseram: olha, mais ou menos 50 mil pessoas vão morrer até o final do ano. Ainda teve gente que fez a brincadeira: será que não será você a próxima senha? A fila está grande. Decretos de morte sendo liberados sobre a nação, decretos de falência. Aí você se levanta agora, e eu quero desafiar você a fazer isso na sua casa, na sua vida, e começa a liberar a palavra dizendo: esse ano vai ser o ano que eu vou mais prosperar. Esse ano vai ser o ano
mais abençoado da minha vida. Porque, meu irmão, pegar o tamborim e dançar depois que o mar se abriu, é fácil. Eu queria ver Miriam dançar, era antes do mar abrir. Faraó na cola, ela pegar o tamborim e começar, ó. É o que, Miriam, que está dançando? É porque Deus vai fazer milagre. Meu irmão, pegou o tamborim e dançou depois que o mar abriu. Até eu dançava, plantava bananeira, fazia o que fosse preciso de gratidão. Já abriu o mar mesmo? Mas na hora que Faraó estava lá no encalço, eles olharam de longe e viram a poeira no deserto cobrindo o carro que não acabava mais. E o homem só chegando sedento de sangue, todo mundo foi para cima de Moisés. Moisés tomou até bronca de Deus. Foi orar na hora de agir. Por que está clamando, Moisés? Se é hora de orar? É hora de agir. Por que clamas a mim, Moisés? Diga a Israel que marche. Parou por quê? Por que parou? Quem mandou parar? É hora de continuar marchando. É hora de continuar em frente. E você, que é o líder, pega esse cajado aí, essa vara e toca no mar, que o mar vai se abrir. Agora desce lá e manda Israel calar a boca. E vejam o livramento que o Senhor vai dar. Aí ele desce, fala, ó, todo mundo, ó, boca calada. E você conhece a história. Quando abre o mar, que chega do outro lado, aí Miriam pega o tamborim. Meu irmão, dançar depois que o mar se abriu é fácil demais. Mas Deus está nos convidando para dançar antes do mar se abrir. Deus está nos convidando a profetizar antes de ver sinal nenhum de provisão, de bênção. Então começa a liberar a palavra profética sobre sua família, sobre sua casa. Diga assim sobre sua casa: esse ano é o ano da salvação na minha família, esse ano é o ano da redenção na minha casa, esse ano é o ano da prosperidade, né? Esse ano é o ano que as coisas sobrenaturais acontecerão e as naturais virão de maneira extraordinária. Porque nesse cenário aqui, irmãos, nesse cenário aqui e nesse cenário cá, nesse cenário de Samaria e nesse cenário de Brasil, ou nós somos Eliseu ou somos o capitão. Ou somos o profeta que olha para os céus e libera a palavra, ou somos o capitão que olha para o que a Globo está falando, olha para o que os canais estão dizendo e diz assim: vixe, meu filho, só se resetar o ano para acontecer isso aí que você está falando. Só se a gente conseguir voltar e resetar. Não, irmão. O tempo de Deus não é ontem, não, nem amanhã. O tempo de Deus é hoje. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, não. Aí o profeta se levanta e diz isso. Sabe o que é que o capitão diz, o oficial do rei? Ainda que Deus abra a janela nos céus. Mas sabe o que Eliseu diz para ele? Eliseu, porém, respondeu para esse homem: você verá com os próprios olhos. Você vai ver. Mas você não vai comer nada. Você não vai comer coisa alguma. Você vai ver, mas não vai comer. Deus não tem compromisso com incrédulos. Os incrédulos nem são lembrados por Deus na história dele. Deus faz questão de lembrar de quem creu nele. A Bíblia diz que o justo tem memória eterna. Mas o incrédulo, o próprio Deus apaga da história. E aí acontece o inesperado. Acontece o quê? O inesperado acontece. Deus não abre as janelas dos céus. Se fosse preciso, ele abriria. Ele abriu, desceu o maná no deserto.
Sabe o que Deus faz? Deus faz algo extraordinário. O inimigo que veio para destruir a riqueza deles, a comida deles, foi o suprimento para o povo. Só que tem uma coisa que me chama muita atenção aqui nesse texto, sabe o que é? É que o socorro de Deus sempre vem de onde nós menos esperamos. Eu amo o Senhor, porque Ele sempre me decepciona. Quando eu faço aquela expectativa de que Deus vai fazer por aqui, Ele faz por lá. Se tem uma coisa que eu gosto é ser decepcionado por Deus. Porque todas as vezes que Deus frustra o meu plano, ou a minha expectativa, eu não fico chateado. Sabe por que eu não fico? Porque Ele sempre tem o melhor. Às vezes a gente acha que Deus está desconstruindo aquilo que a gente fez de tão grandioso, mas o seu melhor não chega nem perto do que Deus tem de melhor. E aí a gente às vezes imagina, como é que vai acontecer, né? Porque se você está dentro dessa cidade e você ouve uma palavra dessa, não tem como você não questionar e perguntar, não é afrontar Deus como o capitão foi, mas perguntar, como será que o Senhor vai fazer? Como eles conheciam a história do povo de Israel, eles sabiam que Deus poderia abrir os céus e cair pão ali, cair cevada, cair farinha. Pode vir? Do nosso Deus tudo é possível. Só que o que eu acho mais lindo nesse texto aqui, sabe o que é? É que o socorro de Deus sempre vem de onde nós não esperamos. O socorro de Deus, na maioria das vezes, vem não só de onde não esperamos. Na maioria das vezes, o socorro de Deus vem de pessoas que não esperamos. Por exemplo, se você for estudar a história das missões, você vai ver que quem mais sustenta missionário não são milionários, nem ricos. Quem sustenta missionários são pessoas que têm pouco. Conheci uma irmã Arabella, mãe do meu amigo Samuel, vendia cocada na janela para mandar o dinheiro no final do mês para os missionários na África. E eu, quando não era crente, ainda roubava as cocadas. Olha que laço. Pedi tanto perdão a ela depois que eu me converti. Chegava lá, ó, a frasqueira ficava na janela, eu botava uma no bolso, ia para o banheiro e ó, comia a cocada dos missionários. Que laço. Quando eu me converti, o que é que eu fazia para compensar? Chegava lá, comprava as cocadas quase tudo. Manavela, tem cocada aí? Tem, que é para mandar o dinheiro para os missionários. O socorro de Deus muitas vezes vai vir de onde você menos espera. De onde você menos espera. Aí o versículo 3 diz assim, olha, havia 4 homens com lepra, sentados junto à porta da cidade. Essa história, irmãos, há pregadores que dizem que esses 4 homens representam os 4 evangelhos. Quatro, né, na Bíblia tem um número, tem um significado para alguns pregadores dos evangelhos. Mas sabe o que é mais interessante? É que o leproso, ele não tinha direito de entrar na cidade para se proteger do exército inimigo. Mas ninguém também queria matar o leproso. Porque o leproso era aquele sujeito que nem a família podia se aproximar mais dele. O leproso está igual a pessoa que está com coronavírus hoje. A pessoa está com coronavírus, nem a família pode ficar perto. E se morrer, o velório não pode ser feito da maneira que seria. Esses leprosos, eles estão fora da cidade, porque eles não podiam entrar na cidade para se refugiar, não. Eram pessoas que, todas as vezes que eles eram vistos, eles tinham que ficar 20 metros, e eles tinham que gritar, leproso, leproso, leproso.
para que as pessoas não se aproximassem dele. Então aqui está falando de uma classe de pessoas rejeitadas, de pessoas sem credibilidade, porque quando Deus quer fazer milagre é assim que Ele faz. Ele pega aqueles que não são, para confundir os que pensam que são. Está lá a porta da cidade, e aí eles dizem assim: por que a gente vai ficar aqui sentado, esperando para morrer? Os 4 conversando, né? Estava ali sentado, passando fome também. Aí um olha para o outro assim: a gente vai ficar fazendo o que aqui sentado, esperando para morrer? Morreremos de fome se a gente ficar aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento aí. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira a gente vai morrer mesmo. Em outras palavras, aqui eles estão dizendo o seguinte: olha, o nosso destino, de qualquer maneira, é a morte. Então, já que é para morrer de fome, eu vou morrer tentando comer. Esses leprosos são interessantes, porque se tinha uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma de melhora e de vida, sabe quem era? Os leprosos. Aí eles fazem aqui um cálculo racional, mas muito inteligente. Eles dizem assim: olha, se a gente ficar aqui, morre. Se entrar na cidade, morre, porque ninguém vai dar comida para um leproso. E se a gente for lá para o exército da Síria, eles podem nos matar, mas pode ficar com pena da gente, dizer: não, é leproso, vamos dar comida. Sabe o que esses homens nos ensinam? Que só não existe possibilidades para quem só enxerga impossibilidades. Quando você diz: está tudo perdido, não tem mais jeito, e aí fica parado. Então toda ação provoca uma reação, e eles resolvem ir lá no acampamento inimigo. Vamos lá no acampamento inimigo. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. O acampamento estava vazio. O Senhor, quem? O Senhor dos exércitos. O Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Eita glória! Olha só, me arrepio todo aqui. Que poder! O Senhor, quem? Fez os exércitos dos sírios ouvir um grande som e o galope de cavalos, como de um grande exército que se aproximava. Porque quem luta as suas guerras e quem luta as minhas guerras não somos nós. O mesmo Deus que operou aqui, o mesmo Senhor que fez o inimigo ouvir esses sons, é o Deus que guerreia as nossas guerras. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu, o Senhor, faço cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Estão lá esperando para invadir, de repente ouve um barulho de um exército poderoso vindo, galope de cavalos, e quando eles ouvem isso, olham um para os outros e dizem assim: o rei de Israel deve ter contratado mercenários, hititas e egípcios para nos atacar. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que Deus, quando encontra aqueles que acreditam nele, ele causa confusão no arraial do inimigo. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tudo: tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar as suas vidas. Aí eu lembro de uma promessa de Deus para Israel que vale para mim e para você que estamos na aliança com Abraão, amém?
que diz assim, que por um caminho o inimigo virá contra nós, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir de diante de nós. Você recebe essa palavra? Por 7 caminhos ele vai ter que fugir da minha vida, da sua vida, da nossa casa. Todo inimigo vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos no Senhor. Aí o que acontece? Fugiram. Quando os leprosos, os incapazes, os rejeitados, chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda na outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram, esconderam tudo. Dividiram por 4. Vamos pegar tudo aqui. Imagina agora, os mais lenhados da cidade, como diz na Bahia, o mais lascado. Agora eram os ricos. Ficaram com tudo, os 4. Poderiam agora fazer, sabe o quê? Viver como reis. Ouro e prata de um exército que conquistava várias cidades, era muito ouro e muita prata. Mas ali eles começaram a conversar entre si novamente. E disseram uns aos outros: isso que a gente está fazendo não é certo. Olha que coisa linda, irmãos. Não é verdade? Eles eram rejeitados por aquela cidade, sabia? Eu penso que Deus sempre traz a salvação de onde a gente menos espera. Raabe era a prostituta da casa. E ser prostituta naquela época é diferente de ser prostituta hoje, viu? Ser prostituta hoje é status. Estão querendo até regulamentar como profissão. Vi uma entrevista uma vez, o cara dizendo no Jô Soares: a prostituição é a profissão mais antiga da terra. E eu estava assistindo e diz: mentiroso, o tema tem 2 que veio antes, agricultor e pastor. Caim era agricultor e Abel era pastor, então mentiroso, sabe de nada, vai ler a Bíblia. Mas querendo usar esse argumento, né? Então Raabe era rejeitada da casa, Raabe era a vergonha da casa. E a salvação não só dela, mas de Jericó, veio através da rejeitada. Por isso que eu digo que Deus tem um negócio com rejeitado, sabia? Se você já sofreu rejeição, meu irmão, você está sendo forjado para algo muito grande, pode ter certeza disso. Toda pessoa que foi rejeitado, que passou por processo de rejeição e encontrou Jesus, se torna uma pessoa poderosa em Deus. Aí esses homens que eram rejeitados, que eram humilhados por essa cidade, que poderiam aqui agora pegar tudo e ficar ricos, porque a cidade ia morrer lá dentro, todo mundo, eles poderiam ser os reis da cidade. Todo mundo ia morrer com medo, ninguém ia sair por causa do exército. Mas eles fazem algo lindo, eles olham um para os outros e dizem assim: isso que a gente está fazendo não é certo não. Sabe o que esses homens me ensinam? Sabe o que eles me ensinam? Que não importa o tamanho da nossa dor, se o nosso coração for bom, ele vai permanecer bom. Se o nosso coração tiver uma base moral correta, nós não vamos ser egoístas. Aí eles falam algo lindo, profético. Eles dizem: este é dia de boas novas. Este é um dia de boas novas. Vamos repetir isso? Este é um dia de boas novas sobre a sua família, sobre a sua casa. Este, agora contrariando tudo. Este é um ano de boas novas. Não, tá maluco, não tem problema. Este é um ano de boas novas. Eles dizem: este é um dia de boas notícias. No original diz boas novas. Este é um dia de boas novas. Aí eles dizem assim: e não contamos a ninguém. Olha só que consciência, irmãos. Isso aqui é consciência missionária, tá? Isso é um dia de boas novas e nós contamos
não contamos para ninguém. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se você recebeu de Deus, você tem que dar. Aí eles dizem: se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Sabe o que esses homens nos ensinam aqui? A verdade, as boas novas, tem que ser anunciada já. Não podemos perder tempo em meio a toda essa crise, acreditando nas más notícias. Quando começou todo esse lance da pandemia, eu me recusei a dar notícias ruins. E quando alguém conversava comigo, eu dizia: eu sou mensageiro de boas novas, deixa a notícia ruim que os ímpios dão. Venham, vamos voltar e dar as notícias ao palácio. Vamos lá. Então voltaram à cidade. Que cidade? Que rejeitou eles. Que cidade? Que não dava valor para eles. Voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão, porque eles não podiam entrar, o que havia acontecido. Chegaram nos portões e disseram: ei, vamos lá no acampamento dos sírios. E não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas então gritaram, anunciando a notícia ao palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome. Olha só, pega essa parte. Por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Então estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Sabe o que esse rei aqui representa? Todos aqueles que, aqui tem dois tipos de pessoas: aquele que já afronta mesmo, e aquele que mesmo quando ouve a notícia boa, quando ouve a verdade de Deus, diz assim: cuidado, isso é laço do inimigo, está vendo que isso não é verdade? Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram, o resto tinha morrido tudo. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem como o restante de nós. Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado na sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu, saqueou o acampamento sírio, e de fato, naquele dia, 6 litros de farinha foram vendidos por 10 centavos. E 12 litros de cevada também foram vendidos por 15 centavos. Como o Senhor tinha dito. Fala para o seu irmão assim: você é dos que duvida ou dos que vai comer do que Deus vai mandar? Eu sou dos que vão receber a bênção, irmão. O rei colocou o oficial que o auxiliava, aquele, lembra dele? O que disse que nem que se Deus abrisse, colocou ele para controlar o movimento à porta da cidade. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para o acampamento. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, essa hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha por 10 centavos, 12 litros de cevada por 15 centavos, custarão apenas. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse janela nos céus, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo na porta da cidade. A quarentena acabou para eles. E sabe como foi que acabou a quarentena? Com prosperidade.
Sabe como foi que acabou a quarentena para eles? Com fartura. Que seja assim na sua casa. Que seja assim na nação brasileira. Que seja assim na sua família. Que quando essa quarentena passar, eu vou estar lá não só para ver, eu vou estar lá para presenciar os milagres, a prosperidade, a abundância na minha casa, na sua casa. Sabe por quê? Porque o Deus de Eliseu não mudou. Ele é o mesmo. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E Ele está buscando voz profética nessa geração. E eu e você, nós somos uma voz profética para esse tempo. Para liberar sobre o Brasil de que nós viveremos dias de milagres. Para liberar sobre a nação de que nós viveremos dias sobrenaturais de manifestação. Você crê nisso? Então fica de pé, levanta para a gente profetizar, para a gente orar. Estenda as mãos para o alto. Vamos profetizar sobre a nação, sobre nossa casa, sobre nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar a nossa voz nessa hora. A Tua palavra diz: levantai mãos santas, sem ira e nem contenda. Nós levantamos agora a nossa voz e dizemos que sobre o Brasil vem o Teu reino. O Teu reino é um reino de justiça, é um reino de prosperidade, de santidade. É um reino que traz ordem ao caos. Por isso que toda família, toda casa, dessa pessoa que está aqui, daqueles que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir depois, que seja alcançado pelo favor do Senhor. Nós cremos que em meio a todo o caos que está sendo anunciado, em meio a todo o mal que está sendo anunciado, em meio a tudo isso, nós veremos a Tua mão poderosa agindo em nosso favor. Nós profetizamos um tempo de respostas, de prosperidade. Nós não somos daqueles que duvidam para a perdição, mas nós somos daqueles que permanecem crendo para a salvação e conservação da alma. Por isso, nós queremos liberar a palavra, assim como Ezequiel liberou sobre o vale de ossos secos, assim como esse profeta liberou em meio àquele cerco, nós liberamos a palavra e dizemos: venha teu reino sobre nossa nação, e que haja prosperidade, que haja, meu Deus, milagres, que todos os hospitais que estão com pessoas infectadas sejam visitados por uma manifestação de milagres. Usa os médicos, mas usa também o teu poder sobrenatural, assim como o teu Espírito soprou no vale de ossos secos. Nós oramos agora e dizemos: vento que vem dos quatro cantos, sopra agora sobre os leitos de hospital, sopra agora, Senhor, sobre as pessoas que se encontram infectadas com esse vírus, e faz retroceder todo o quadro, cura, estabelece milagres nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Nós liberamos que sobre nossa casa está a tua proteção, o sangue de Jesus está sobre nós, e nós declaramos que venha o tempo da resposta, que em meio a toda essa crise nós vejamos a tua mão operando em nosso favor, e nós viveremos diante de tudo que está acontecendo e te glorificaremos, porque diante de todas as circunstâncias contrárias nós cremos que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, e é pelo teu nome que nós clamamos, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E sobre esse nome nós profetizamos bênção, prosperidade, cura, milagre, salvação nas famílias, nas casas, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso poderoso a Jesus. Aleluia. 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 Pode sentar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.